Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Psicologia e Educação do curso de licenciatura da FAMES. Hoje nós veremos uma aula sobre um dos autores contemporâneos que falam sobre desenvolvimento humano, que traz importantes contribuições para essa área de estudo e que vai contribuir para a nossa visão em geral sobre os contextos educacionais. Nós vimos em aulas anteriores os teóricos clássicos. Bronfenbrenner, assim como outro autor que eu vou apresentar posteriormente, beberam bastante de todas essas fontes que a gente viu até então na disciplina, porém Bronfenbrenner é um pouco mais contemporâneo nosso, né? Então ele traz uma perspectiva mais atualizada, e aí vocês vão perceber que a gente consegue ter uma visão mais próxima daquilo que a gente vivencia hoje em dia, né? Eu acho que é uma teoria que depende das anteriores que vocês viram até aqui para compreendê-la, mas ela vai ser mais fácil de mensurar no cotidiano, no dia a dia, né? Então, esse modelo, né, é chamado, né, de modelo bioecológico de desenvolvimento. Ele foi criado, né, a partir dos trabalhos de Urie Bronfenbrenner e de colaboradores. Uh, e a gente precisa entender, né, que quando a gente fala de desenvolvimento, isso eu já citei em aula, a gente está falando de um processo, né, de um processo que parte de um ponto para o outro, né? Esse processo de desenvolvimento ele acontece geralmente longitudinalmente, né? Quer dizer, ele acontece ao longo do tempo. Então, aqui para Bronfenbrenner, desenvolvimento é o processo que alberga, né, que inclui mudanças no decorrer da vida do indivíduo, voltadas para as várias etapas que ele atravessa ao longo da sua existência, desde o nascimento até a morte, né? Então, o desenvolvimento ele ocorre tanto do nascimento ali, né, a partir do bebê, da gestação, né, antes do nascimento, até o final da vida, né? Então a gente tem desenvolvimento cognitivo, a gente tem desenvolvimento emocional, desenvolvimento motor, desenvolvimento afetivo, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo. E aqui, né, como a gente viu nos outros autores, muitos deles davam uma visão muito mais ampla, né, para a infância. O que é muito importante, geralmente é uma fase de boom de desenvolvimento. A gente viu que o Vallon, né, o Henri Vallon, ele trata de outras etapas, né, ele trata um pouquinho, né, sobre o adulto, mas o Vallon também não é um autor tão referenciado, como a gente pôde ver, né, como eu já pude comentar para vocês. Enquanto isso, o Bronfenbrenner ele é utilizado para estudos também com outras fases do desenvolvimento, né, que ele permite que a gente tenha uma visão ampla sobre o desenvolvimento do adolescente, o desenvolvimento, né, do adulto e o desenvolvimento também na velhice. O que acontece muitas vezes? A gente tem muitos estudos, né, sobre o desenvolvimento da criança, até que recentemente teve um aumento, né, dos estudos no desenvolvimento do adolescente e até mesmo a gente tem visto um crescimento do interesse, né, do estudo sobre a velhice, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, isso requer uma atenção especial para essa dita terceira idade, né? E um dado interessante, né, é que entre a adolescência a velhice, né, a fase que a maioria de nós aí vamos estar, geralmente é um pouquinho negligenciada nos estudos, né? São poucos os estudos que se atentam ao adulto, né? Justamente porque é uma fase que se espera que a pessoa esteja em plena atividade, né? Profissional e etc. Né? Mas também existem estudos específicos e o modelo bioecológico ele permite também que a gente olhe, né, para essa etapa da vida. Então, para Bronfenbrenner, o indivíduo é um protagonista influente no seu meio social, sendo simultaneamente produto e produtor do desenvolvimento. Lembram lá da aula de Vygotsky? Né? Vygotsky fala sobre como o ambiente, né, o ambiente social, né, incluindo a gente trazendo a cultura, né, como um elemento muito forte, ela influencia, né, a pessoa,
mas aqui ele também coloca a importância do protagonismo do sujeito nessa relação, né? Isso aqui é uma relação de via de mão dupla. O indivíduo, né? Ele vai influenciar no meio social, assim como ele é influenciado por esse meio social. Por exemplo, mas o bebê, será que ele tem condições de interferir no meio social? Sim, por mais que ele ainda não tenha, né, condições de fazer uma interferência intencional, talvez, nesse ambiente, né? Só do fato de haver um bebê em um ambiente, ou de um bebê entrar no ambiente familiar, para fazer parte da família, isso já modifica organizações familiares, ou modifica a organização do cotidiano de uma família. Então, a gente, só de estar no espaço, nós interferimos nele, né? Nós de alguma forma o modificamos sem querer, né? Pense aí quando você entra num lugar, num ambiente onde ninguém te conhece, né? Onde todas as pessoas ali já estão socializando, e quando você aparece ali já surge assim um estranhamento. Olha, quem é essa pessoa, né? Então só o fato da gente estar no ambiente já é um motivo ali de alterar alguma coisa, né? De influenciar alguma coisa nesse ambiente. Então é uma via de mão dupla, né? O ser humano, o organismo humano, né? A pessoa vai influenciar o meio intencionalmente ou não intencionalmente, e vice-versa. O meio, né, vai influenciar, as outras pessoas vão influenciar na pessoa, e isso, consequentemente, vai produzir, né, vai ser produto e produtor de desenvolvimento, né, vai ser ferramenta para motivar, impulsionar esse desenvolvimento ou atrapalhar, né? A gente pode falar de desenvolvimento positivo e um desenvolvimento negativo, né? Um desenvolvimento positivo seria aquele esperado, né? Um desenvolvimento para mais, né? Para melhora, para qualidade, né? Aquele que traga uma qualidade de vida e etc, né? E a gente pode ter negativos, né? Que são aqueles fatores que geralmente a gente inclui fatores de risco, né? Que prejudicam o desenvolvimento, né? Seja aí que a gente coloca todas as questões. O Bronfenbrenner, a gente pode colocar todas as questões que interferem no desenvolvimento. Nutrição, falta de acesso a saneamento básico, acesso ao transporte de qualidade, à saúde de qualidade, tudo isso vai interferir, pode atrapalhar no seu processo de desenvolvimento, né? Se você está consumindo uma água que está contaminada com chumbo, isso vai impactar no seu desenvolvimento, né? Tanto físico, né? Ocorrer um processo de adoecimento, como também a nível cerebral, orgânico, né? E consequentemente cognitivamente, e o emocional também afetando esses passos. Então, não tem, como a gente já viu em outros autores, né? A gente chegou a um momento aqui que essas teorias não dissociam, não separam, né? Não tem essa dicotomia entre corpo e mente, né? Como entidades separadas. Então, o modelo bioecológico de desenvolvimento humano do Bronfenbrenner surge da sua insatisfação relacionada às abordagens vigentes e às ideias reinantes na psicologia da sua época. Bronfenbrenner, por mais que ele não seja norte-americano, ele desenvolveu sua teoria praticamente toda nos Estados Unidos. E lá, como vocês já viram, né, o que reinava era o behaviorismo, né, predominantemente o behaviorismo, e aquela psicologia feita em laboratório. E o Bronfenbrenner, ele se incomodava com isso, porque como você vai estudar o desenvolvimento, principalmente, né, de crianças, dentro de um laboratório, não num ambiente real, né? Então, uma das coisas que o Bronfenbrenner traz, muito, muito significativa, é isso, pensar no desenvolvimento, mas pensar no desenvolvimento no seu ambiente real, né? Depois a gente vai falar sobre essas implicações, mas ele se incomodava com aquelas ideias, né, muito experimentalistas, né? Ele acreditava que o desenvolvimento só poderia ser estudado em seu ambiente natural. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, né, como a gente faz com todos os outros autores, a gente precisa conhecer um pouquinho quem que é esse autor, né? Se escreve Uri, né? E tem uma trema ali no U, mas se fala Yuri Bronfenbrenner. Ele nasceu, né, na antiga União Soviética, em 1917, época aí das conturbações sociais e políticas. Mudou-se para os Estados Unidos em 1923 com seus pais, né? Então, para você ver, ele vivenciou só um pouquinho ali quando bebê, né, desse contexto sociopolítico da União Soviética, e já em 1923 ele já estava totalmente, né, habitando, né, os Estados Unidos.
E aí ele traz, né, lá, principalmente desse lugar, né, da União Soviética, a influência do autor que a gente já viu, que é o Vygotsky, né? Então ele traz toda aquela teoria que a gente falou sobre zona de desenvolvimento proximal, a importância da interação, né, das pessoas, dos indivíduos, a importância da cultura, né, para a compreensão do indivíduo, a compreensão da pessoa, né? Então essa teoria sócio-histórica do Vygotsky vai ser essencial para que ele desenvolva a sua teoria. E também ele vai fazer uma leitura sobre o Levin e a teoria do campo. O Kurt Lewin, ele é considerado também um dos primeiros, né, autores aí da psicologia. Ele trabalhava com psicologia experimental. A teoria dele do campo vai dar origem à Gestalt, que a gente já citou, né, que é aquela ideia, né, da figura e fundo lá, que é muito usada em percepção. E essa teoria do campo, ela fala sobre como, né, o ambiente ele interfere no ser humano, no organismo humano, né, de formas diferentes, né, e como o próprio organismo também vai de alguma forma interferir nesse ambiente. Então essa teoria do campo, né, fala das influências mesmo externas, aqui de uma forma diferente do behaviorismo, não está falando sobre modelagem de comportamento, etc. Fala mesmo sobre influências mesmo, né? Depois outras teorias, como a psicologia ambiental, vai trazer ideias, né, sobre isso de uma forma mais detalhada, né? Não cabe a gente aprofundar muito nisso, mas só para vocês entenderem por alto do que trata essa teoria. Então ele vai juntar, né, o fato, né, do contexto cultural ser muito importante para se entender para o estudo, né, do desenvolvimento humano, e também entender, né, que esse ambiente, né, a depender aí das especificidades, também vai ter um impacto significativo aí na constituição do ser, do indivíduo, também a nível psicológico, né, que a gente está falando. Ele ele graduou-se, né, em psicologia e música pela Universidade de Cornell em 1938. É um fato interessante, né, que ele tenha também se graduado em música, mas infelizmente, até onde eu saiba, ele não tem nenhum material, nenhum trabalho voltado especificamente para a música, né? Eu acho uma pena, que deveria ser. Acho que seria bastante rico, né, se ele tivesse escrito, mas depois eu posso dar uma olhadinha se surgiu alguma coisa aí dele sobre a música. E ele se tornou mestre em 1940, né, por Harvard. Serviu como psicólogo no exército americano na Segunda Guerra, então ele presenciou nessas questões culturais que eu já citei, né, em Vygotsky. Ele vivenciou uma situação, né, um momento histórico que demonstrou que isso também impacta, né, nos processos de desenvolvimento daquela população, né, como um evento como a Segunda Guerra teve um impacto significativo, né, no desenvolvimento das populações ali envolvidas, né, como isso impactou os processos de desenvolvimento. Então isso foi muito importante também para a constituição da teoria dele. Ele também tirou, né, o título de doutor, né, de PhD pela Universidade de Michigan em 1942, a partir de um estudo com base na sociometria proposta por Moreno. O Moreno, em algum momento eu vou citá-lo também quando a gente falar sobre processos grupais, mas ele traz uma teoria muito significativa, né, sobre a sociometria, que a gente vai ver em algum momento, né, de uma forma mais detalhada, mas que busca entender, né, como os processos sociais ocorrem, né, como os processos de interação, os processos, né, de criação ou divisão de papéis nos grupos acontecem. Então, isso permite que você faça um estudo das relações sociais entre as pessoas. Então, o Bronfenbrenner ele vai desenvolver um estudo com base no Moreno, vai de alguma forma, né, posteriormente, trazer essa influência, né, já vai trazer nesse próprio trabalho, né, essa influência que ele traz ali, né, da teoria sociohistórica do Vygotsky e da teoria do campo do Levin, e isso vai ser importante para ele criar uma teoria aí das relações, né, sociais que impactam, sociais, contextuais, culturais, que impactam, né, no processo de desenvolvimento. E aí ele desenvolve, então, primeiramente, um modelo ecológico, né, que vai trabalhar nessas questões de como os contextos, os múltiplos contextos interferem no desenvolvimento do ser humano.
também como e posteriormente ele vai desenvolver ainda mais esse modelo ecológico, chamando ele de bioecológico, né? Porque aí ele traz, né, um peso também muito, muito forte do organismo, né, do bio, né, do indivíduo ali, do organismo humano, para essa relação. Então, não só uma relação ecológica, né, da influência dos contextos, mas também dessa relação de via de mão dupla. E outro elemento que ele acrescenta aqui, né, junto com os colaboradores, nessa teoria do modelo bioecológico, que difere um pouquinho da teoria ecológica, é o fator tempo, né? Como o tempo vai interferir, né? Tanto o tempo, o macrotempo quanto o microtempo podem impactar também esses rumos do desenvolvimento. Eu vou falar mais especificamente à frente sobre essas questões. Então, aí para vocês terem um registro, né, fotográfico de quem foi Yuri Bronfenbrenner, eu não sei porque, eu passei os slides PowerPoint lá para o Google Apresentações e aí ele tira os acentos, mas o Yuri ali tem uma trema ali em cima desse U, viu, gente? Por isso que a gente fala Yuri Bronfenbrenner. Então ele viveu de 1917 até 2005, né? Então ele traz, por isso que ele traz umas contribuições bem recentes, né? É um autor que eu gosto bastante, porque é ele que é base, principalmente que eu utilizei no mestrado, eu utilizei no doutorado, justamente porque ele traz essa concepção de desenvolvimento de uma forma muito ampla, né? E vocês vão entender o porquê. Então ele apresenta, né, uma das contribuições da teoria do Bronfenbrenner é esse modelo, né, modelo PPCT, modelo que significa processo, pessoa, contexto e tempo. Para melhor entender o desenvolvimento humano, então, é necessário considerar todo o sistema bioecológico, que envolve o indivíduo enquanto ele se desenvolve. Então a gente tem aqui o indivíduo, né, como a pessoa que a gente está estudando, né, dentro de um contexto. Então ele é o sujeito em desenvolvimento, né, que vai passar por um processo, né? Esse processo tem a ver com as interações recíprocas, né? Então sempre uma via de mão dupla que acontecem de maneira gradativa entre o sujeito e as pessoas, objetos e símbolos presentes no seu ambiente imediato, né? O que ele chama de processos proximais, né? Então os processos proximais que ele adota aqui a partir da teoria do Vygotsky são essas relações face a face, né? Que acontece ali no contato direto com as outras pessoas, com os objetos, com os símbolos, com os materiais, se a gente quiser especificar mais, né, elementos da teoria do Vygotsky. Então, os processos proximais são considerados os motores do desenvolvimento, diferindo de acordo com as características individuais e as características do contexto, tanto espacial quanto temporal. Então, essas relações, né, vão diferir de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade. Então, cada pessoa é única e cada relação que se estabelece com as pessoas por sua individualidade, né, também é uma, né? Então, cada um vai ter uma relação vai ter pais, né, com personalidades muito específicas, né, tios, né, relações, amigos, outros relacionamentos mais próximos com pessoas muito diferentes, né? Então isso também vai interferir nas relações, né, nesses processos de alguma forma. Então a gente tem uma relação que vai, um processo, né, que vai ser modificado ali, vai diferenciar em caso a caso, né, de acordo com dessas características individuais das pessoas envolvidas, né, e também de acordo com o contexto, né, de acordo com a cultura, de acordo com as normas vigentes da questão, né, dos conceitos de moralidade, etc. Tudo que interfere, né, culturalmente nessas relações. E aí esse contexto, né, vai mudar de acordo com a cultura. Então é muito diferente, né, eu tratar de um processo que acontece aqui em Vitória com um processo que acontece numa aldeia, num zoneamento, numa região indígena ou, né, em alguma região quilombola. Tem elementos culturais muito diferentes. Ou aqui, né, no Brasil e num país com uma cultura totalmente diferente, né?
Então isso é levado em consideração nessa teoria. E também em relação ao tempo, né? Em que tempo histórico a gente está vivenciando, né? E o tempo também biológico, né? Cada pessoa vai desenvolver relações e vai desenvolver uma forma de pensar e ser de acordo também com a sua faixa etária, né? Com o que ela está vivenciando. Se vocês analisarem os processos de desenvolvimento de vocês na infância e comparar com o de agora, vocês vão ver que existem muitas diferenças, né? Então a gente tem que levar em consideração também essas particularidades. Vocês conseguem aqui, se vocês pararem para analisar, vocês conseguem encaixar dentro dessas ideias todas as teorias que a gente viu até agora, né? Por isso que eu acredito que essa teoria é muito rica, né? E a gente consegue envolver tudo que a gente aprendeu até aqui. Então é através do engajamento nas tarefas e interações, né, que o indivíduo torna-se capaz de dar sentido ao seu mundo e a partir disso transformá-lo. Então a pessoa, né, ela precisa estar engajada nesses processos, né, de desenvolvimento e ela precisa participar ativamente, né, ela precisa ter esse papel mesmo de protagonista, né, nos seus próprios processos de desenvolvimento. E aí a pessoa, né, que é essa que a gente está falando, essa que a gente está se referindo, né, como o ser ali em desenvolvimento, traz o aspecto, né, da relevância dos fatores biológicos e genéticos no desenvolvimento. Porém, aqui, né, no modelo bioecológico, se dá uma atenção especial nessas características pessoais que os indivíduos trazem com eles para situações sociais, né? Então, existem esses fatores biológicos genéticos inegáveis, mas existe uma particularidade, uma singularidade em cada indivíduo que vai interferir, vai modificar, né, esses processos de interação, vai trazer algum quê de diferença ali, né, nas relações que são estabelecidas. Então esses atributos da pessoa foram divididos, né, por Bronfenbrenner em 3 tipos e nomeadas por ele, como demandas, recursos e disposições ou. Então aqui o Bronfenbrenner ele vai apresentar, né, o que vai, quais são esses elementos, né, que vão ser essenciais aí para trazer, né, descrever o que é essa pessoa ou como essa pessoa é importante nesse processo de desenvolvimento, né? Então a pessoa ela vai apresentar uma série de demandas, né? Que são as disposições comportamentais que vão mover esses processos proximais. Então a gente pode usar aquelas teorias anteriores para tentar embasar isso aqui, né? Mas é como se fosse aquela motivação que a pessoa tem, né? Que tem a ver com a curiosidade, a capacidade, né? De responder os eventos, né? E fenômenos que acontecem à sua volta. Então seria essa disposição mesmo da pessoa a nível comportamental, né? Geralmente já tem, né? A gente vê alguns autores que tratam essa curiosidade, esse desejo de desenvolvimento, de aprender, né? Como algo quase que inato, né? Das pessoas, ou praticamente inato mesmo. Então essas demandas são esse interesse, né? Essa busca mesmo, essa disposição no comportamento, né? Comportamental, para que vão mover esses processos proximais. Essas demandas elas são visíveis, né? Então a gente consegue ver quando uma pessoa está interessada, né? Quando ela mostra um engajamento, né? Esse engajamento vai entrar em outra questão que é a disposição, mas enfim, essa demanda geralmente é visível. Mas não adianta nada a pessoa ter essa curiosidade, né? Querer aprender, querer desenvolver e ela não ter recursos para isso, né? Então os recursos são aquilo que influenciam a capacidade de um indivíduo engajar-se em processos proximais ativos. Então as habilidades que a pessoa tem, as experiências que ela vivenciou, o próprio desenvolvimento, né, da inteligência, lógico, isso ocorre ao longo do tempo, isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo, mas a gente tem que pensar, né, nesses aspectos como recursos que vão influenciar essa capacidade do indivíduo se engajar nesses processos, né, dela se envolver mesmo nessas questões. E aí vão diferenciar de pessoa para pessoa, né? Então uma criança não vai ter o mesmo nível de habilidade, né? Ou o mesmo nível de experiência subjetiva, o mesmo nível de experiência emocional de que um adulto, né? De que uma pessoa com uma formação superior, né?
Então esses recursos envolvem tudo aí, né? As condições mesmo da pessoa que ela vai poder utilizar, né, para agir, né, sobre o mundo, né, e sobre esses processos. E também tem esse aspecto da disposição. A disposição entra aqui num aspecto muito mais específico da personalidade de cada pessoa, né? Então as disposições são aquelas relacionadas às diferenças de temperamento, à motivação, à persistência, que vão envolver a capacidade de engajar-se e persistir em atividades de progressiva complexidade. Então, se uma pessoa é muito teimosa, por mais aí que o ambiente seja tente de alguma forma, né, não incentivá-la, né, a fazer alguma atividade, né, se ela é teimosa, ela pode ali persistir naquilo, se a atividade é muito difícil, ela vai insistir, ela vai dar um jeito ali, né, porque ela tem essa persistência. Do outro lado, né, em algumas personalidades, algumas pessoas, né, podem ser que quando o desafio fica mais complexo, né, então isso também depende, né, de várias características, né, da formação desse indivíduo. Quando a coisa fica complicada ali, ela tende a desistir, né, então isso é uma característica individual, uma característica particular. E a gente pode falar aí, por exemplo, o texto dá um exemplo, né, de crianças com o mesmo recursos que seguem trajetórias diferentes devido a motivações que receberam, né? Então, isso tem a ver com várias questões também, biológicas, fisiológicas, né? Por exemplo, alunos aí, sei lá, de uma escola, de uma mesma escola, que da mesma idade, da mesma turma, etc. Um aluno é mais alto e o outro aluno é mais baixo, então um aluno mais alto é incentivado a praticar esportes, é incentivado a jogar basquete, né? O aluno menor ali, às vezes, não tem, né, a estatura que é esperada para esse tipo de esporte, então ele é considerado para uma outra questão, ou enfim, né? Às vezes eles têm as mesmas condições, vivem, né? A gente pode pensar até em gêmeos, né? A gente vê que existem gêmeos que vivem uma mesma condição, né? Uma mesma situação, uma mesma criação e optam, né? Ou acabam indo em direções muito diferentes, né? Se tornam pessoas muito diferentes porque existe nessa disposição que é muito particular. Eu acho que esse exemplo dos gêmeos é muito bom, de irmãos, e isso é bem comum, né? Há duas pessoas que vivenciaram a mesma coisa, tiveram os mesmos recursos, né? Às vezes até o mesmo endereço, as mesmas demandas, mas seguiram caminhos completamente diferentes, né? Ou bem distintos, né? E isso tem a ver então com essas disposições. E aí tem o fator tempo, né, que é muito importante nesses processos, né? O tempo é o efeito, né, do tempo sobre outros sistemas, né? Então todos esses outros sistemas que a gente está vendo, né, desse PPCT, são influenciados pelo fator tempo. Então é o efeito do tempo sobre outros sistemas cujas dimensões estão vinculadas aos atributos da pessoa, né? Então essas características pessoais de cada indivíduo, né? Aos processos proximais e aos parâmetros do contexto. Então, o tempo, né, como eu falei, tanto no nível micro quanto macro, vai interferir nos processos de desenvolvimento. O microtempo tem a ver com o tempo pessoal, né, o tempo de cada pessoa, né, desde o tempo menor aqui, né, do tempo que eu levo para compreender uma situação, de entender o que está acontecendo ao meu redor, né, de construir mesmo, né, minha vida, né, você já deve ter ouvido aquilo, né, de que vocês vivenciam isso muito, né? Tem gente que cria aquele projeto que cada idade você deveria ter conquistado determinado tipo de coisa, mas isso é uma coisa muito particular, né? Cada pessoa tem e constrói seu tempo de acordo, né, com as condições também que ela tem, né? E, enfim, vários eventos aí que vão interferir nessa questão. E o próprio microtempo na relação biológica, né? Uma criança ela vai se desenvolver de uma forma diferente de um adulto, né? Uma pessoa, né, mais velha, uma pessoa idosa vai se desenvolver diferente de uma pessoa de uma criança ou adolescente gozando, né, do pleno desenvolvimento. Então isso precisa ser levado em consideração. E o macrotempo é a questão mais histórica, né? A questão sócio-histórica. Como a humanidade vai mudando ao longo do tempo, né? E como as situações também, né, históricas vão interferir, como já foi citado lá, né? O Prof. Brenner viveu o período de Segunda Guerra,
Ele foi, né, ele serviu como psicólogo nos campos da Segunda Guerra, então ele viu como aquilo impactou mesmo os processos de desenvolvimento das pessoas envolvidas, né, nesse evento. De uma forma geral, eventos mundiais assim, né, que interferem praticamente com o mundo todo, né, economicamente, uh, psicologicamente. A gente teve a pandemia, né, que teve um impacto muito grande, né, no mundo todo. Isso vai interferir nos processos de desenvolvimento, né, tanto individuais quanto, né, culturais, econômicos, sociais, né, tudo isso vai ser impactado. E o contexto, né, que é uma coisa bem marcante aí das teorias do Bronfenbrenner, que é caracterizado por qualquer evento ou condição fora do organismo que pode influenciar ou ser influenciado pela pessoa em desenvolvimento. Então, o contexto são os ambientes, né? Os vários ambientes, né? E esses ambientes, eles são influenciados por outros ambientes, por outros contextos, né? Então, ele pensa aqui, né, nesses contextos em subsistemas, né, socialmente organizados. Um microsistema, aquele mais próximo da gente, um mesossistema, né, que está um pouquinho mais distante, mas que interfere de alguma forma nesse microsistema, um exo um pouquinho que faz uma relação aí entre micro e mesossistema, e um macrosistema que é aquilo muito mais amplo, né, que é a cultura. Eu vou tratar, né, cada um deles para ficar mais claro para vocês. E aí, da forma como eles estão dispostos, né, eles estão organizados, eles ajudam a gente a descrever e analisar os contextos de vida, né? Tanto os mais próximos, os proximais, quanto aqueles mais distantes, né, do desenvolvimento humano. Então, só para vocês terem uma noção, o meu contato, né, pegando eu como uma pessoa em desenvolvimento, o contato com a outra pessoa aqui nas relações próximas, ela vai impactar diretamente, né, no meu desenvolvimento. A relação minha com vocês enquanto alunos, né, vai impactar vocês ali diretamente. Então, pensando vocês como sujeitos, enquanto sujeitos de desenvolvimento. Você é aluno, a sua relação direta comigo vai impactar, né, no seu desenvolvimento. Só que tem coisas que estão, né, em outros contextos que vão impactar essas relações. Então, vocês, por exemplo, não participam das reuniões de colegiado, das reuniões, né, que os professores participam, né, das questões administrativas da instituição, vocês não estão lá diretamente, mas essas decisões que são tomadas ali nesse contexto vão impactar na organização da instituição, então vai impactar, né, nos processos ali educacionais que ocorrem em sala de aula, vão impactar no professor, consequentemente vão impactar no desenvolvimento de vocês. Em níveis mais distais, a gente não está lá no Congresso Nacional, né, mas as leis que são votadas para a educação vão impactar, né, no que a gente está fazendo em sala de aula. Então, por mais que a gente não esteja próximo, né, daquele lugar, aquele lugar lá que está lá longe, né, longe da gente, vai impactar de alguma forma no que a gente está desenvolvendo em sala de aula. A mesma coisa se acontecesse uma situação, né, de uma catástrofe, né, um evento externo vai impactar nas atividades que a gente desenvolve aí dentro de sala de aula. E aí ele organiza, né, esses contextos, né, em estruturas concêntricas, né, como se fossem uma dentro das outras. Ele traz como exemplo o modelo daquelas bonecas, né, matrioscas, aquelas bonecas russas, essas bonequinhas, né? Então, um sistema, né, um microsistema, ele está dentro do mesossistema, está dentro do exossistema e está dentro, né, do macrosistema. Então, ele faz uma analogia, né, com essas matrioscas. E aqui a gente tem um exemplo, né, dessa organização. Essa não está tão claro de visualizar, né? Depois eu mostro uma figura mais clara desses contextos, né? Mas vocês conseguem observar aqui, né, como acontecem as organizações. Esses círculos, né, mais bem definidos aqui mostram as relações do microsistema, as relações face a face, né? Então a gente pega aqui como sujeito de desenvolvimento o bebê. Tem um adendo que eu tenho que dar que eu esqueci de falar nas aulas anteriores. Essas teorias, né, elas têm uma característica assim bem ligadas ao humanismo,
O Bronfenbrenner, ele gosta de tratar a pessoa em desenvolvimento como pessoa, né? Ele não vai falar indivíduo, ele não vai falar sujeito, porque quando você fala sujeito, é uma pessoa que está sujeitada a alguma coisa, né? Então tem uma interferência muito forte, somente aí uma interferência meio que maior, né, do ambiente, né? O sujeito parece que é mais passivo. Indivíduo, ele tá pegando muito mais as características particulares, individuais. E quando você fala pessoa, você pensa na pessoa completa, né? Tanto enquanto indivíduo, quanto organismo, quanto, né, nessa relação que ela tem recíproca, né, com o que acontece ao seu redor. Então, aqui voltando, né, para o modelo dos sistemas, a gente teria então essas relações proximais que acontecem, né, face a face, né, um contato direto. Então a gente tem um bebê em desenvolvimento ali. O bebê, ele interage diretamente com a família, ele interage diretamente, né, com os amigos, com os colegas, ele interage diretamente, né, pensando numa creche, pensando em grupos, igreja, qualquer lugar que ele faça parte, né, diretamente, e ele interage, né, diretamente com a escola, né? Então aqui a gente tem uma relação proximal, aqui a gente tem um microsistema, né? E o que acontece? Ele aqui tem essas relações, né, diretas com essas pessoas, mas essas relações aqui elas vão ser influenciadas por processos que acontecem em outros contextos, né? Então a gente tem aqui, né, o mesossistema, que vai ser aquele sistema, né, que não diretamente, não está diretamente ligado a esse bebê, né, mas que vai impactar, por exemplo, o trabalho da mãe, o trabalho do pai. Um dia ruim no trabalho dos pais, né, um excesso de trabalho dos pais vai impactar enquanto a atenção ou na qualidade do relacionamento, das relações que são estabelecidas com esse bebê. Então, né, o bebê ele não está lá no trabalho dos pais, mas o trabalho vai impactar nessas relações, né? O trânsito, né? A pessoa vivencia uma situação estressante com o trânsito, isso vai impactar. O bebê pode não estar lá no meio desse trânsito, mas isso vai impactar no estado, né, dos pais, que vai impactar essa criança. O mesmo, enfim, né? Todos os processos que estão um pouquinho mais distantes, né? Que acontecem com essas pessoas, né, ou com essas situações, com esses objetos que estão próximos, né, da pessoa, mas que a pessoa não está diretamente ligada. Espero que tenha ficado tranquila essa questão. E aí a gente teria um exosistema, que aí seriam as relações que são estabelecidas entre esses lugares, né, que a pessoa de alguma forma frequenta, mas que ela diretamente não está envolvida. Como assim? A criança, a família, a criança está diretamente envolvida com a escola, a criança, né, frequenta a escola e a criança está diretamente envolvida com a família. Porém, a criança não participa das reuniões de pais, a criança não participa, né, das atividades, enfim, de algumas organizações que acontecem entre a instituição e, né, a família. E aí isso, né, essas relações que são estabelecidas aqui, né, externamente, a criança muitas vezes não participa, o bebê não participa, mas vão impactar também, né, nesse processo de desenvolvimento. Então, a relação que a pessoa tem, né, que existe, né, entre enfim, acho que o melhor exemplo é esse da escola mesmo, né? Pensando no bebê. Aqui a gente está pensando no bebê, mas a gente poderia estar pensando em qualquer estágio do desenvolvimento, né? Em qualquer pessoa. Então essas relações, o exosistema tem a ver com isso, essas relações que acontecem entre esses locais, né? Essas pessoas, essas entidades que a criança está diretamente envolvida, mas que a criança não necessariamente participa, né? Mas que vão influenciar aí, né, nesses processos. Outra questão, a criança brinca aqui, né, no bairro, ela tem a possibilidade, né, de interagir com as crianças ali num parque, né, numa praça, em atividades aqui, e o que influencia externamente, né, vai ser a organização da cidade, que tem a ver com uma prefeitura, e aí a relação com esse exosistema, né, seria essa relação que a família tem com essa prefeitura, né, como as famílias, como as pessoas, ou a própria escola,
traz elementos para que a prefeitura crie ações, né, para permitir que a criança esteja ou participe dessas atividades ou tenha disponível essas atividades. Vale para a saúde também. Aqui a gente tem a criança, o acesso à saúde, né, vai ser essencial para ela, né, e essa relação que é estabelecida, né, entre as condições da família de ter um acesso, né, financeiro ou não à saúde, vai interferir nesse desenvolvimento. E aí, né, depois dessas relações aí entre essas instituições, essas entidades, essas pessoas que estão num mesossistema, que seria então esse exosistema, a gente tem um macrosistema. O macrosistema tem a ver com as leis, normas, né, com a cultura, com uma coisa que é muito mais ampla, né? A criança nasce com essa cultura já estabelecida. Muitas das decisões, das leis, né, das regras que já estão aí, né, já existem antes mesmo da criança nascer. Então ela não participa ativamente, falando aqui especificamente de bebê, nessa construção, é claro, né, como um adulto em algum nível, né, ele vai poder participar dessas decisões, né, mas ele não está lá, né, ele não está lá definindo essa cultura, né, sozinho, né, ele não tem esse poder de agir sobre essas coisas que já estão dadas de alguma forma. E aí as leis, né, o governo federal, a cultura, como eu falo, a cultura e das normas morais, o que é aceito em determinada cultura, o que não é, né, o que é considerado errado para uma cultura pode ser comum para outra e vice-versa, né? Então tudo isso ali está num contexto muito mais amplo e, né, como falando, a criança não está diretamente envolvida muitas vezes, mas essa organização vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Então, os microsistemas, como eu falei, são considerados como centro gravitacional do ser biopsicossocial. Lembrem dessa palavra, né? Biopsicossocial, que é o ser biológico, psíquico e social, né? São ambientes nos quais os papéis, as atividades e as interações face a face acontecem. Então aqui que eu desempenho, né, um papel, né, de professor, desempenho um papel de aluno, desempenho um papel de esposo, de esposa, né, enfim, né, de pai. São nessas relações, né, desses microsistemas que a gente estabelece essa relação próxima, né, com as outras pessoas. E aí nosso desenvolvimento é impactado, né, por essas relações e nós também, consequentemente, impactamos, né, as outras pessoas, né, desenvolvimento. Como eu sempre falo para vocês, né, uma relação nessas teorias a gente entende que essa relação professor e aluno, por exemplo, ela é uma via de mão dupla, né? Mas o aluno quase não fala em sala de aula, não sei o que, né? O professor domina mais o ambiente de sala de aula, não sei, né? Vai depender da turma. A gente tem mesmo turmas que não interagem muito, mas o fato de eu estar, né, ali frente a frente, né, com esse aluno, isso está impactando na minha forma, na minha construção de docência, né, nas habilidades, nas técnicas que eu estou desenvolvendo. Então, todo o processo ali é de via de mão dupla, né, eu acabo aprendendo mais cada vez que eu me relaciono com diferentes alunos, né, e vice-versa, né, a intenção do professor é desenvolver o aluno, né. E nesses processos proximais é interessante que a pessoa, né, que está participando ali, né, que está mediando, né, esse desenvolvimento, ela tenha real interesse no desenvolvimento das pessoas. Isso torna o processo proximal muito mais rico, né? Se eu realmente me interesso pelo desenvolvimento de vocês, eu vou agir, né? Eu vou tomar uma ação ali, ações que são muito mais direcionadas, muito mais pensa naqueles recursos, né? Eu vou buscar, né? Como é que fala? Elementos ali, mais elementos para buscar esse desenvolvimento de vocês a qualquer custo, né? Então, alguns exemplos de microsistemas são a escola, a família, o local de trabalho, né? E etc., onde o indivíduo interatua diretamente com seu interlocutor, né? Então, a influência bidirecional flui em via de mão dupla. Como eu disse, a relação que a gente estabelece, né, como professor e aluno é uma via de mão dupla, né? A gente
se desenvolve, né, nessa relação. Os mesosistemas, eles compreendem a interação entre dois ou mais microsistemas, então onde a pessoa em desenvolvimento está inserida. Então, a vinculação entre o microsistema familiar e o escolar, ou elo entre a família e os amigos das crianças, caracterizam essa estrutura. Então, uma mesma criança, por exemplo, ela pode executar bem as tarefas escolares em casa, mas comportar-se de maneira inibida e até paralisada quando questionada sobre a mesma tarefa em ambiente escolar. Então, o contexto familiar ali, né, se organiza de tal forma, dentro desse microsistema ali, que a criança consegue desempenhar bem as tarefas. Na partir do momento que ela vai para um outro microsistema, né, que aí envolve outras relações externas, né, ela pode ter maiores dificuldades, né, em desenvolver essa tarefa. Então, o mesosistema ele tem a ver com essas relações. Acho que do jeito que eu expliquei anteriormente, né, eu atribuí ao exosistema essas relações. Então, essas relações estariam no mesosistema, né, relação que é feita entre a família e a escola, por exemplo, né, que está um pouquinho fora, né, da criança ali, mas não tão distantes, né, essas relações que são estabelecidas. Continuando, então, o exosistema... Não, tá certo. Estava certo. O mesosistema seria esses contextos, né, que estão ali um pouquinho mais distantes, mas que influenciam. Então, o contexto lá do trabalho dos pais vai impactar de alguma forma, né? As coisas que acontecem na escola, que a criança não participa ativamente, mas que depois vão ser diretamente impactadas, elas estão um pouquinho mais longe dela, né? Estão mais distantes nesse contexto, vão impactar. Então, estava certo o que eu expliquei primeiramente. O exosistema, isso sim, o exosistema é a aliança desses lugares, né? Consiste na aliança entre dois ou mais contextos. Né? Entretanto, diferentemente, o indivíduo em desenvolvimento não se encontra nele inserido. É o caso do ambiente de trabalho dos pais, que, embora seja distal à criança, acaba por afetá-la, porém indiretamente. Então, o exosistema está distante, né? Ele está mais distante dessa relação. A criança não vai no trabalho dos pais, e mais essa relação aí, o que acontece dentro desse trabalho vai acabar impactando os pais e, consequentemente, vai impactar a relação desses pais com essa criança em desenvolvimento. O macrosistema, então, já expliquei, né, o contexto da estrutura mais ampla, que ele vai compor todos os padrões globais do micro, meso e exosistema que fazem parte das culturas, crenças, valores e costumes dominantes na sociedade, juntamente com sistemas sociais, políticos e econômicos. Então é uma coisa muito mais ampla, tem muito mais a ver com a cultura, com as leis, né, com as leis a nível federal, com as leis que, por exemplo, se a gente pensar no bebê, o bebê não vai ter nenhuma ação sobre eles direta, né, mas tudo que é pensado nesses níveis, né, tudo que é construído nesses níveis já foi construído, né, com base na cultura, né, que já está dada, vão impactar no desenvolvimento dessa criança. Então aqui tem um exemplo nacional, né, brasileiro, para a gente tentar entender novamente como acontece esse sistema. Então a gente tem os contextos. O microsistema é onde acontecem essas relações proximais. Então aqui acontecem as relações proximais, né? A relação face a face. Então a relação da criança com a escola, né? com o professor, com os coleguinhas, a relação da criança com a família, a relação da criança com grupos próximos, né? Igreja, sei lá, algum tipo de atividade que essa criança faça parte, né? Dentro da comunidade, englobam o microsistema, são as relações próximas, tudo aquilo que a criança está com uma relação direta. No mesosistema, a gente tem as relações que ocorrem, né, entre esses contextos, né, que a criança faz parte, né, mas que a criança não necessariamente participa. Então, a relação da família da escola, a relação da família com a igreja, né, a criança frequenta esses espaços, mas algumas atividades acontecem sem a presença da criança e vão impactar, né? Então, o que acontece aqui, né, na relação entre a família e a escola, né, como as reuniões de pais, etc., vão ser essenciais para a organização da escola, para mudanças, né, para, enfim, que a criança muitas vezes não participa, geralmente não participa, né, mas que vão
impactá-la diretamente de alguma forma, né? Então aqui é o mesossistema, seria como se fosse uma passagem entre o micro e o exossistema ali, né? Uma região entre o micro e o exossistema. Então esse é o mesossistema, o sistema do meio, né? Aí que envolve então essas relações entre esses lugares que a pessoa em desenvolvimento faz parte, que a pessoa diretamente faz parte, mas são processos que acontecem sem ela, né? Sem a participação direta dela. Depois a gente tem, então, um sentido mais amplo, um exossistema, né? Aqui, o que acontece aqui já está distante mesmo dessa pessoa em desenvolvimento, da criança. Então, a criança ela pode nunca ver, né, os amigos do pai, ou nunca frequentar o trabalho dos pais, ou nunca ter pisado numa prefeitura, né? Mas o que acontece, né, nessas relações entre os pais, né, com os pais ali, né, de amizade, né, esse contexto cultural que os pais vivem, né, essas relações que eles estabelecem lá, as relações que ocorrem no trabalho, né, as situações e fenômenos ali, eventos que acontecem no trabalho, e mesmo as questões que acontecem a nível ali de governança mais próxima, nessa municipal, que vai impactar, por exemplo, né, na escola, se ela é municipal, na construção de parque, nos lugares de lazer, né? Ou na possibilidade da criança frequentar esses espaços, né? Não, a criança não está envolvida nesses processos, mas eles vão, né, indiretamente afetar esses locais que ela frequenta ou mesmo enfrentar as pessoas, né, que ela se relaciona diretamente. Então aí ela vai ser impactada de uma forma indireta, mas esse contexto é extremamente importante, né, para se avaliar essa questão. E aí no macrosistema a gente teria então essas questões mais amplas, né? Então o governo federal, por exemplo, né, que tem o poder de decidir questões muito mais amplas, né, com leis, né, a legislação, resoluções, etc., né, que vão impactar nesse processo de desenvolvimento, né, que vão impactar nesses ambientes, nesses contextos, os valores sociais, né, que são construídos ao longo da história, né, e todas essas instituições políticas e sociais aí que vão, de alguma forma, fomentar, né, a possibilidade de desenvolvimento ou não de crianças de determinados contextos. Né? Como eu falo, por exemplo, a depender do governo, da política que se tem no momento, pode ser priorizado, por exemplo, uma política mais social, né, que dê mais condições de gratuidade, um acesso mais amplo, né, à educação e à saúde, por exemplo, para essa pessoa em desenvolvimento. Pode haver situações de governanças, né, onde não se há um incentivo tanto a essas questões sociais, né, então pode ser que, sei lá, um governo, vamos pensar no SUS, né, no Brasil a gente tem um modelo de Sistema Único de Saúde que dá gratuidade de acesso à saúde para todas as pessoas. Então, mesmo que você não tenha condições financeiras de pagar pela saúde, né, você tem, né, o direito lá, né, lógico, descontado o imposto, mas você tem o direito de usufruir, né, da saúde. Mas, por exemplo, você vai em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, se você adoecer e você não tem condição de arcar com as despesas médicas, você está condenado ao adoecimento ali, né? Ou, enfim, né? Isso vai impactar negativamente no seu desenvolvimento. Então, o macrosistema vai ter um peso muito significativo. E aí que o que é interessante de entender também. E aí a gente tem isso aqui, né? A gente tem esses sistemas e isso é pensado como um cronossistema, né? Porque isso aqui também vai acontecer e vai ser modificado ao longo do tempo. Essas relações vão modificar, né? Esses ambientes vão modificar ao longo do tempo, né? E as questões históricas, né? Mais amplas, né? Como eu falei, né? Guerras, ciclos econômicos, eventos mesmo familiares podem impactar, né? Uma criança que está vivenciando aí o divórcio dos pais, né? Vivenciando no luto, né? O nascimento de uma nova criança, a sua fase ali de entrada na escola, todo evento que vai de alguma forma impactar, né? Nessa disposição da criança aí, né? E nos próprios recursos, né? Que essa criança vai ter ao longo, né? Da vida vão modificar ao longo do tempo. Então, o fator tempo aqui entra como muito importante. O que é interessante quando a gente vê esse cronossistema,
que a gente consegue ver de uma forma mais ampla o desenvolvimento, né? A gente consegue tirar a responsabilidade do desenvolvimento de só um contexto, né? Então eu não posso atribuir a dificuldade, por exemplo, de aprendizagem do aluno somente a essa criança, né? Ou a uma formação do professor, né? É uma série de questões que estão envolvidas nisso, né? Então, se eu tenho problemas educacionais, né, dentro da escola, né? Se um aluno tem essa dificuldade de aprendizagem, não é uma responsabilidade só dele, não é uma responsabilidade só do contexto que ele vive, né? Vai depender então aí de como é organizada, por exemplo, a escola, como é organizado os currículos e como são organizadas as leis e diretrizes de bases, né, da educação ali que dão acesso a isso. Como eu dou também condições para que essa pessoa em desenvolvimento tenha condições de fato, né, tenha recursos para se desenvolver, né? O que é muito interessante também aqui entender é que algumas teorias, né, a psicologia caiu no equívoco em alguns momentos, que a gente está falando muito da importância dos contextos, né, e quando a gente traz a cultura, isso é muito importante da gente citar, alguns momentos, né, culturais, políticos aí, né, atribuíram, né, à cultura, né, essas questões culturais, um peso muito grande para definir, né, meio que como se fossem definitivos para o desenvolvimento da pessoa, né, como se fosse assim, a criança nasceu num contexto, né, desfavorável, né, num contexto lá de uma situação uma favela, uma comunidade mais pobre, né, um lugar onde não há recursos, né, ou uma família muito violenta, ela está condenada a ser violenta, né? Então isso é um erro, né, uma falha que acabou que essas teorias, né, foram usadas muitas vezes para tentar justificar, mas a gente consegue ver aí que isso não define, né? A cultura por si só não define, é uma série de questões que estão envolvidas nesse, né? Então a política que se faz lá no âmbito mais amplo pode impactar em como esses recursos vão chegar ou se não vão chegar a essas comunidades, ou se não vão chegar a essas favelas. Então há uma responsabilidade aí do poder público, né, de modificar isso. E também existe um fator individual que é muito significativo, que as teorias vão trazer. Dentro dessa perspectiva bioecológica, alguns autores trazem a questão da resiliência, né? A resiliência é aquela capacidade da pessoa se desenvolver dentro dessas teorias, né? Mesmo dentro de contextos onde há muito mais riscos, né, do que fatores de riscos do que fatores de proteção. Então essa pessoa, por mais que ela possa estar situada, né, localizada num lugar muito complexo, né, numa situação muito complexa, às vezes uma família muito complexa, ela ainda tem esse fator individual, essa questão, né, que tem a ver com aquelas disposições lá, né, que vão permitir que ela faça algumas escolhas. É claro que isso vai depender de condições, então condições econômicas, dos recursos, né, que são permitidos, das oportunidades que são dadas, né, para essas pessoas, né. Então é muito interessante, né, a gente ver, olhar, né, para o desenvolvimento dessa forma mais ampla, né, para não responsabilizar só um contexto, né, para não jogar lá a responsabilidade pelo problema pelas dificuldades de aprendizagem, pela queixa escolar, né, somente no ombro da criança, né? A criança é incapaz, ou do professor, o professor não tem uma formação adequada, ou o professor é ruim, sendo que há uma série de fatores aí, né? Condições da escola, estrutura, as políticas, né? Como o meu desenvolvimento vai ser impactado pelos acessos que eu tenho aos serviços essenciais, né? Vocês podem perceber aí como vocês estão, se vocês têm, quando vocês têm, né, um dia favorável, né, para vocês, né, de forma geral, vocês conseguem ter, né, uma atenção maior para aprender, né, para estar disposto, né, dentro de sala de aula. Agora, se você vive um dia estressante, um trabalho degradante, um trabalho que
que há muito abuso, né, ou que é muito cansativo, muito exploratório, aí você vive uma dificuldade de acessar recursos, né, bens mesmo financeiros, né, uma dificuldade socioeconômica. Aí você vem para um dia, vai para a faculdade e aquele trânsito caótico, né, a cidade não dá uma estrutura adequada, né, de organização urbana. Você tenta marcar um exame de saúde nesse dia e não tem acesso, né? Não tem recurso. Aí você, hoje, por exemplo, um evento externo aconteceu, né, na faculdade, que a gente está tendo que improvisar uma aula gravada aqui para não ficarmos atrasados no cronograma, porque não temos um recurso para ter energia elétrica para dar aula para vocês dentro do edifício Março lá, porque houve um problema, né, externo à instituição. Então isso impacta, né, a nossa organização e pode impactar, né, no desenvolvimento. Acredito que essa aula online não é tão rica quanto a presencial, mas a gente ainda vai discutir, né, sobre ela. Espero que vocês consigam assisti-la. Então, por fim, né, fazendo as considerações finais, as contribuições do Yuri Brofenben em seu modelo PPCT, processo, pessoa, contexto e tempo, para a compreensão do desenvolvimento humano e, consequentemente, para as pesquisas em psicologia, estão pautados no fato de que seus pressupostos conseguiram reformular o estudo do desenvolvimento que outrora era descontextualizado. Então, eu estudava o desenvolvimento por um recorte muito pequeno, não pensava em um estudo longitudinal, eu não pensava nesse desenvolvimento ao longo do tempo e nem muito menos levando em consideração esses contextos, né, essas diferenças culturais. Os estudos eram muito generalizáveis, né? Pega aí o próprio, como a gente citou, né? A gente tem aí elementos das teorias que a gente já viu, como a de Piaget, que são generalizáveis para várias populações, mas existem aspectos culturais que diferenciam muito uma cultura de outra, né? Um país, uma região, aqui no Brasil mesmo a gente tem regiões muito diferentes, né? Com culturas diferentes, né? Enfim. Então a gente precisa levar em consideração esses contextos, né? E como existem muitas questões para além daquilo que está ao nosso alcance, né? Então isso serve também para a gente não achar que a gente vai ser o professor é o super-herói que vai dar conta de tudo, porque depende de uma série de outros fatores que estão para além de nós, né? Lógico que a gente tem uma possibilidade, a gente vai interferir nesses processos de toda forma, né? A gente tem esse potencial, mas né, a gente não consegue mudar toda uma cultura, né? Todo um contexto, né? Da noite para o dia. Então, as pessoas em desenvolvimento são vistas em uma interação dinâmica, né? Focando nesses processos proximais, né? Nessa relação face a face, frente a frente, com os múltiplos contextos nos quais estão inseridas, que podem afetar diretamente seu bem-estar, né, sua disposição biopsicossocial. Então aqui essas teorias também encaixam muito, né, nas pessoas que estudam, né, a saúde, porque quando a gente fala de bem-estar, né, psíquico, bem-estar social, bem-estar afetivo, a gente está falando, né, de acesso a todos os bens e serviços essenciais, né, a estar inserido, né, em contextos que são favoráveis, né, e promotores mesmo desse desenvolvimento. Eu não vou especificar eles, mas fica o convite, né? Fica o convite para que vocês façam a leitura do texto aí, né? E nas dúvidas vocês tragam para mim. O Profrenben é um autor realmente que eu gosto bastante. Alguns das problemáticas, né, da teoria do Profrenben e da pesquisa utilizando esse modelo é porque quando você pensa em abarcar diferentes contextos, né, ao estudar, né, ao fazer uma pesquisa, um estudo e etc., você precisa de uma equipe multidisciplinar, você precisa de muitas pessoas, né, e você precisa fazer essa avaliação do desenvolvimento ao longo do tempo. Então, é uma pesquisa que vai levar anos, né? Então, uma pesquisa de 10 anos tem um valor muito grande dentro dessas perspectivas. Mas aí a pesquisa se torna muito cara, o estudo se torna muito caro e às vezes acaba sendo inviável, né? Então, metodologicamente, algumas pessoas vão falar que essa teoria ela é muito rica para a compreensão, mas na hora da pesquisa ela vai envolver muitos gastos, né?
Aí depende também da posição de quem pensa, né, sobre essas questões, porque em muitos aspectos isso vai ser pensado como investimento, né, mas realmente vai demorar mais tempo, vai exigir mais recursos e às vezes, né, quando você está precisando se formar, ter um diploma, você não vai poder desempenhar esse tempo. E a gente não tem, por exemplo, no Brasil, né, uma carreira específica de pesquisador. Né? Quem faz pesquisa é quem está na docência, então você tem que se dividir entre ser professor e ser professor. Ser professor e ser pesquisador, então tem várias questões que tornam um pouco complexo mesmo realizar a pesquisa nesse modelo, mas pelos estudos que eu tenho feito, é possível trazer muitos elementos dessa teoria para compreensão do desenvolvimento humano contextualizado. Né? Outra questão que onde esse modelo de desenvolvimento dessa teoria é muito utilizado nos estudos relacionados à vulnerabilidade social. Vocês vão ver muito material, se vocês tiverem interesse aí, textos da Silva Kohler, por exemplo, né, uma brasileira que trabalha com modelos, né, inclusive metodológicos, né, por exemplo, a inserção ecológica, utilizando, né, o modelo PPCT do Bronfenbrenner, que trabalha muito com isso, né? Como ocorre o desenvolvimento das pessoas em presídios, né? Em situação de vulnerabilidade, situação de rua, né? Tudo isso, né? É possível de ser analisado de uma forma bem ampla, pensando, né? Nesses múltiplos contextos, né? E nessas interferências, essas múltiplas possibilidades, né? De interação entre diferentes contextos. Então, por hoje é isso. Eu agradeço vocês pela paciência. Espero que essa aula possa contribuir aí, né, para o decorrer da nossa disciplina. Obrigado e até a próxima.